Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula. Eu sou técnica em assuntos educacionais do campus IFC, do campus do IFC Brusque, né? E hoje estou aqui mais uma vez para uma entrevista que vai compor aí a movimentação do nosso primeiro evento, né, virtual do nosso projeto de extensão, o Habita IFC, que é o primeiro Conexão Arte. Eu coordeno esse projeto, né, o Habita IFC, junto com o professor Daniel, de música, professor do campus, e também com o Pedro, que ele é membro externo e coordena, né, conosco esse projeto. A nossa intenção, nesse período aí de distanciamento social, é promover, por meio, né, do nosso evento Conexão Arte, encontros potentes em tempos de distanciamento social. E as entrevistas que a gente tem feito aí, quem está nos acompanhando, quem está nos escutando também pela Rádio FC, tem acompanhado que é um espaço de interação, né, com diferentes artistas, diferentes linguagens, para a gente poder pensar, movimentar todas as discussões e atravessamentos aí que a arte nos propõe, nos provoca, e tem sido também um espaço de acolhimento nesse momento, né, de distanciamento social. Então, para a primeira rodada, para a gente poder se conhecer um pouquinho, vou passar a palavra para a nossa estudante, que vai também conduzir a conversa de hoje. Oi, eu sou Ana Laura Bungassi, eu estudo no terceiro ano de técnica em Química e também sou uma das participantes do Habita. Eu participo além do projeto de extensão que é o Habita, eu participo de um projeto de pesquisa e é isso. Agora eu vou passar a palavra para a nossa entrevistada, Juliana. Olá, Ana. Olá, Ana Paula. Olá, alunos do IFC, estudantes e todo mundo que estiver assistindo. Eu sou Juliana Bem, sou poeta, sou produtora, moro aqui em Florianópolis, né, embora seja do Rio Grande do Sul, e sou pesquisadora também. No momento estou fazendo doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas na UFSC, e sou performer também, trabalho com poesia e com performance aqui em Floripa e também um pouco no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Acho que é isso. Tá. Para nossa primeira pergunta, a gente vai perguntar como foi sua primeira conexão com a arte, tanto em vista quanto fazendo a arte. Qual foi sua primeira... Então, a arte está presente na minha vida desde muito cedo. Eu venho de uma família de algumas pessoas que são artistas. A minha mãe é diretora de teatro, iluminadora e atriz. E desde adolescente, desde antes de eu nascer, ela já tocava violão e já estava um pouco envolvida, né, nesse meio. A minha tia canta em coral desde muito cedo, irmã da minha mãe, e também tocava violão. Então eu cresci um pouco nesse ambiente, assim, né? O meu pai, embora não seja artista, meu pai também nem tem curso superior, mas ele é um leitor voraz. Então, ele foi a minha primeira influência, um pouco, né, da literatura, de me estimular muito a ler. E eu comecei, assim, a ir um pouco mais para esse lado, né, como produção. Na adolescência, eu tive duas bandas, né, que eu cantava, numa dessas bandas, o meu namorado, na época, era um dos músicos, e a gente compunha algumas letras de música. Isso lá no final dos anos 90. Então, a minha entrada nas artes foi muito através da música, assim, né? E aí, depois na faculdade, eu fui fazer ciências sociais, enfim, né? Não fui fazer nada academicamente dentro das artes, mas eu sempre tive contato com o pessoal que estava produzindo música. Tive uma outra banda também, que a gente tocava Os Malditos da MPB, na época da faculdade, quando eu tinha 20 e pouquinhos anos. E nessa época eu comecei a ter mais interesse na literatura, assim, na produção, né? Foi a época que eu comecei a ler mais poesia, porque antes eu lia mais romance, e comecei a escrever mesmo, ali pelos 23 anos, mais ou menos. Mas eu não mostrava para ninguém,
E logo em seguida, em 2008, eu resolvi fazer um blog. Era bem na época que estava super forte os blogs, né? Os blogs pessoais e tal. Era, era até considerado uma rede social naquela época, porque a gente interagia também, né? Comentava nos textos de outras pessoas, seguia blogs que tinham a ver com os nossos interesses. Então, eu fiz um blog que eu escrevia muita coisa lá, né? E primeiro eu escrevi o que eu chamava de prosa poética, assim. Eu lia bastante Clarice Lispector, que é uma escritora que eu ainda gosto bastante, mas na época era assim, tipo, uau, era basicamente eu lia só ela, assim, um período. E então eu escrevia muitas coisas muito embebida da literatura dela, assim, né? Muito influenciada. Então eram prosas curtas, né? Textos mais narrativos, mas que tinham uma pegada poética. E logo em seguida eu comecei a escrever poesia mesmo, só poesia, assim. E, e em 2012 eu lancei meu primeiro livro, que é um livrinho artesanal. Até vou mostrar para vocês, só um pouquinho que eu não peguei ele aqui. Que eu acho legal mostrar, porque às vezes a gente acha que é muito difícil, né, sei lá, fazer um livro, publicar, e às vezes, como uma primeira experiência, a gente pode fazer também artesanal, enfim. Eu fiz toda a diagramação com uma amiga minha, ele tem todo uma letrinha batida à máquina, assim, e na época foi para mim, assim, um acontecimento super histórico, super importante, né? Fiz o lançamento e tal, e eu fazia cada uma das cópias, né, artesanalmente, e aí vendi todos os livros, enfim, eles são todos numeradinhos, assim, ó, vou mostrar, não sei se dá para ver aqui. Fiz uma tiragem pequena, depois fiz outra tiragem, e foi uma experiência super importante para me assumir como artista, né? Como, na verdade, até hoje, para mim é difícil me assumir como artista, e eu acho que muitos artistas passam por isso. Mas foi um passo importante para eu começar a me ver e começar a pensar em me assumir como poeta, como artista, e enfim. Acho que eu respondi a pergunta. Não. Não, e Ju, agora eu fiquei pensando, né, nisso que tu trouxe, assim, né, da tua trajetória, de como te aproximou, e essa fala final, assim, me assumir como artista e tal. E aí eu me lembrei o quanto que a gente, né, tem aproximações com diferentes artistas e tal. Eu me lembrei de um artista que é o Ricardo Bausbaum, que ele tem um conceito que ele fala do artista etc. E é muito legal essa ideia, porque ele vai trazendo que o artista, etc., é aquele que é o artista curador, é o artista performer, é o artista professor, e quando foi falando da tua trajetória, do que tu já fez, do que tu faz, as composições que tu faz, eu me remeti imediatamente a esse conceito do Ricardo Bausbaum, né, que é do artista, etc., né, e isso me colou muito, assim, a essa a tua fala, assim, gostei bastante de te conhecer nesse outro lugar aí, porque a gente, né, já se conhece, né, de outros caminhos aí, né, de São Bento do Sul, no IFC lá, né, que você foi professora substituta, a gente teve essas aproximações, pude te ouvir, né, dizendo também os teus poemas, e até gostaria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, né, porque tu mencionou, e eu te pesquisando um pouco, assim, né, que tu te coloca também como dizedora de poesia, né, e tu tem vários vídeos, né, das tuas performances e tal. Se tu quiser falar um pouquinho sobre isso também. Sim, Ana. E isso primeiro que tu falou desse autor, com certeza a gente sempre se auto-intitula como artista e outras coisas, por várias razões, eu acho, né? A primeira é porque, para a maior parte das pessoas, não é possível viver de arte, né? E mesmo as pessoas que estão lá no topo, que a gente olha e pensa, nossa, aquele cara super escritor, super maravilhoso, e tu vai ver, ele não vive da literatura, né? Então é muito difícil de viver de arte. E tem um outro lado também, que eu percebo que tem muitos artistas que eles gostam de deixar a arte como algo que não é a coisa principal da vida deles, no sentido de que não tem um compromisso de fazer algo que o público espera. Sabe mais ou menos isso? Como se dizer que tu é artista amador, por um lado,
pode parecer ruim, né? Porque, bom, como se tu fosse menos bom, mas por outro lado te tira toda uma carga de corresponder a determinadas expectativas. Então essa eu acho uma discussão bem grande que eu não vou entrar agora, mas eu acho importante, assim, né, trazer esses tensionamentos para o debate. E sobre a tua pergunta da performance, né, e do dizedora de poesia, sabe que isso começou numa oficina que eu fiz no Festival Literário, que é um festival de literatura anual que tem em Porto Alegre. Ele está na 12ª edição já, eu acho. E eu participei de um que eu fiz uma oficina com uma poeta do Rio, que agora me fugiu o sobrenome dela, é Maria alguma coisa, mas depois eu lembro e passo a referência. Que ela se diz uma dizedora de poesia, e por que ela não se diz uma recitadora de poesia? Tem esse termo recitar, só que esse termo ele ficou muito localizado numa poesia mais clássica, né? Mais lírica, e que tem todo um comprometimento com a métrica, e que também é algo que tu lê. Em geral, o recitar, nem sempre, né? Mas em geral, o recitar vem de ler. E quando ela fala que ela é uma dizedora de poesia, tem essa coisa um pouco mais contemporânea, né? Um pouco mais despojada. E tem também o fato de não estar lendo, estar falando a poesia, né? E quando está falando a poesia, também tem toda uma possibilidade que se abre de contato com essas pessoas que estão vendo e escutando, né? Ou enfim, pessoas que têm limitação de algum dos lados, né? Só vendo, só escutando, também possibilita esse diálogo, esse encontro, né? E eu gostei muito disso que ela falou e comecei a pensar que era algo que eu gostaria de fazer, né? Como eu falei antes, eu cresci no meio do teatro da minha mãe, que fazia teatro, enfim, faz teatro até hoje, e eu sempre fiquei com desejo de trabalhar alguma coisa de performance, assim, né? Mas nunca me vi como atriz e não pensava em seguir essa carreira, achava que não tinha muito a ver comigo, com os meus interesses. E aí, quando eu comecei a ver, né, performances relacionadas à poesia, depois dessa oficina, eu pensei, não, é por aí. Eu quero relacionar a performance, o dizer com a literatura, com a poesia, né? Mas eu comecei a colocar isso em prática junto com a coletiva Brasa Barca. Eu não falei quando me apresentei, mas eu faço parte de uma coletiva de poetas mulheres aqui de Floripa, que chama Coletiva Brasa Barca. A gente está juntas desde 2015 e a nossa proposta tem muito a ver com a performance também. A gente se propõe a escrever em diálogo, né? Então, a partir de perguntas. Então, por exemplo, a primeira pergunta que surgiu é: uma mulher, o que é? E a gente foi escrevendo respostas dentro de um WordPress, né, que seria o substitutivo do blog, que hoje é um pouco mais popular. E a gente tinha esse desejo grande de também botar na rua esses poemas. E aí a gente começou a ser convidada para participar de saraus e começou a fazer os nossos próprios saraus, mas um sarau que é um pouco diferente, pelo menos, da vivência de sarau que eu tenho, que é mais ou menos assim, todo mundo lá sentadinho, daí abre um livro meio aleatório e lê. Que às vezes até para algumas pessoas, pelo menos que eu conheço, que já me relataram, que achavam que isso era um pouco chato e tal, e a gente queria dar uma ideia mais dinâmica, né? E que trabalhasse a performance e que trabalhasse para além da leitura também, para quem desejasse. Então, nesses nossos diálogos, a gente começou a performar os poemas, né? E eu comecei a ter muita vontade de quando estava com o público falando os poemas, não ler eles. Então, eu comecei a me colocar esse desafio de gravar os poemas, mas também trabalhar um pouco com a improvisação, né? Porque às vezes a gente esquece e aí tem que inventar, né? E isso é muito interessante, assim, né? E foi mais ou menos por aí. Então, em 2017, eu comecei a me ver como poeta e performer e também como dizedora de poesia. Então, hoje em dia, eu acho que é algo que define bastante meu trabalho, que inclusive define a minha escrita, né? Porque a gente começa a perceber, outras meninas do Abraço já comentaram isso, que quando tu escreve, tu já escreve pensando também como vai ser esse poema apresentado na fala, né? Então a gente se grava muitos áudios dos poemas, e às vezes me vem um poema que eu escrevo e que eu penso, esse poema é para ser lido. Isso é meio raro, né? Mas acontece.
não é uma pergunta em volta na apresentação, mas mais para escrita. Você tem alguma dificuldade ou já teve em escrever, em conseguir colocar as ideias no papel ou sempre foi fluindo assim? Sim. Não, eu já tive bastante dificuldade, assim, né? Quando a gente começa a escrever, acho que é bem normal a gente ter muitas inseguranças, né? Muitas travas. Então, no início, eu não mostrava para ninguém, assim, porque eu não achava que era bom o suficiente. E até vou te dizer que eu nem tinha muita gente para mostrar também, porque eu não estava dentro de um meio, né? O meu pai sempre foi um leitor muito crítico, o que eu achava muito bom. Eu me lembro que a primeira vez, inclusive, que ele gostou de um poema meu, assim, ele me falou isso. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sei que ele não ia falar só para me agradar, assim, né? Então, no início eu tinha um pouco, mas desde que eu criei o blog, que comecei a ter alguma interação com as pessoas e comecei a me dedicar a isso mais seriamente, assim, esse tipo de trava eu não tinha tanto, mas tem outros tipos, né? Outras dificuldades da escrita. Muitas vezes a gente quer ou precisa escrever um poema por uma determinada demanda, alguém que te pediu um texto, sei lá, para publicar, e aí tu senta e não vem essa ideia, né? Ou tu tem uma ideia de, não, eu quero escrever sobre esse tema tá super me chamando, mas de repente tu senta para escrever e não vem nada sobre esse tema, né? Vem sobre outras coisas. Então, isso sim, isso eu sinto que. E é muito louco, porque isso também tem bastante a ver com o processo criativo, né, de cada um. E para mim, os poemas, eles vêm. E vêm em diferentes momentos. Só que eu comecei a perceber que eles só vêm, e eles vêm mais, recentemente eu sinto que eles vêm mais até mim. Por quê? Porque eu também é, faço muitos movimentos para que eles venham, né? Eu tenho de uns anos para cá lido muito mais poesia, estando em contato com muito mais com gente da literatura, né? Tenho participado de mais eventos relacionados à literatura, tenho me colocado uma disciplina de alguns dias e horários que eu sento para escrever. Às vezes eu sento para escrever e simplesmente saio escrevendo qualquer coisa que vem na cabeça e que nunca vai ser publicado aquilo. Mas esse processo de sentar e escrever, né, em determinados, pelo menos para mim, né, determinados dias e horários, e me colocar, faz com que flua muito mais a poesia na minha vida e que eu seja, digamos, interpelada por esses poemas que simplesmente vêm e eu sento e escrevo, assim, sabe? Então, acho importante falar isso, assim, né? Porque às vezes parece que o artista também, o poeta, ele é aquela pessoa super talentosa que simplesmente, né, vem as coisas e ele escreve. Não, de fato elas vêm, mas elas vêm porque eu tô buscando elas, né, de alguma forma, assim. Sim, dessa experimentação, né, de estar todo momento ali em contato, fazendo esse estímulo, né, que não é algo que simplesmente surge, né, mas tem esse trabalho de território, assim, né, vai se aproximando de diferentes questões aí, né, e aquilo de alguma maneira vai alimentando e produzindo, né, então eu acho que isso que tu trazes já conversa com uma das perguntas que a gente tinha, assim, de qual orientações, dicas, né, para a galera que está aí se aventurando a escrever, que ainda não colocou na praça, de repente, né, aquelas produções. E eu acho que desde o início da tua fala, tu já foi respondendo isso, assim, né, que olha, não escrevia, daí começou, não disponibilizava esse conteúdo para as pessoas, aí depois começou criando algumas estratégias, mostrando e tal, e o quanto que isso hoje, né, tu tem aí 4 livros, diferentes produções, né, interações, mas fica essa questão, assim, né, quais dicas, né, e pensando nesse pessoal que está hoje, né, em isolamento social, está todo mundo em casa, né, qual o papel da arte nesse momento, né, como é que tu tem enxergado isso, assim, né, pensando nesse movimento, assim, que daqui a um pouco as pessoas estão sendo interpeladas, né? Porque daqui a um pouco gostam de escrever, estão produzindo, estão sentindo esse movimento, mas também estão isoladas, estão em casa. Que combinação aí dentro desse cenário, né? Poderia sugerir para a galera que está nos acompanhando? Então,
Eu, tem uma coisa que eu percebi mais recentemente, que eu acho super importante, que é estabelecer redes, né? E eu percebo que essa galera um pouco mais jovem, que já nasceu com a tecnologia, assim, né, com os celulares, com as redes sociais, para eles é mais fácil também isso, né? De estabelecer redes no sentido de estar em diálogo com pessoas que não necessariamente fazem a mesma coisa que tu, mas que têm esses interesses em comum, né? E poder compartilhar as coisas que a gente escreve, que a gente lê com essas pessoas. Porque eu acho que na coisa do compartilhar, quando a gente está começando a escrever, também é legal tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, e eu não passei por isso diretamente, mas eu já ouvi, tu tá super inseguro começando a escrever e de repente tu mostra para uma pessoa e essa pessoa é super assim crítica com o teu trabalho e isso talvez possa fazer com que tu te feche e demore muito tempo mais para mostrar algo para alguém. Então eu acho que é legal mostrar, mas também é legal mostrar para pessoas que estejam dispostas a isso, né, que estejam num nível parecido ou que não tenham tanto essa crítica, que tomem esse cuidado, assim, né? Para que a gente não fique, enfim, ainda mais nesse momento de isolamento social, para que a gente não fique desanimado, desmotivado, né? Mas uma coisa que eu aprendi tarde, que eu acho que é legal, quem está começando a aprender mais cedo, é ler poesia, sabe? Eu comecei a ler poesia mesmo, de verdade, assim, bastante, quando eu já escrevia há alguns anos, sabe? É, não que também ler poesia seja a única inspiração para escrever poesia, acho que a gente também tem inspiração de muitos lugares, mas é super importante ler para saber o que está acontecendo, como que as pessoas estão escrevendo hoje, né? A poesia contemporânea, ela é muito rica, é muito diversificada e muito diferente de uma poesia mais clássica que às vezes a gente aprende na escola, na literatura das escolas, os parnasianistas, enfim, né? E então, não que não seja legal produzir essa poesia também, né, mais clássica, acho que é super legal, mas é legal ter contato com essa poesia contemporânea. E agora, nesse momento de isolamento social, está acontecendo uma coisa incrível que eu tenho aproveitado muito, que são as lives de escritores maravilhosos que eu sigo. Um deles é o Marcelino Freire, que é um escritor nordestino, pernambucano, e esses dias eu estava vendo uma live dele, ele está fazendo live quase todos os dias, tá? Que ele pegou o caderninho dele e leu os poemas que ele estava escrevendo, tipo, ontem, né? Quando que a gente tem essa oportunidade? Ontem mesmo entrei numa live da Conceição Evaristo, também maravilhosa, com uma outra escritora feminista negra, que agora me fugiu o nome, que eu não conhecia. Elas também lendo escritos recentes, né? E falando de autoras que elas estão conhecendo nesse período também agora, de isolamento. Então, aproveitar isso, sabe? Aproveitar essa oportunidade de poder escutar esses escritores que a gente talvez não poderia, se não fosse essa situação, né? Não tão acessível, não tão fácil. E acho que a questão da disciplina é uma coisa importante, assim. Isso eu sempre acho que tive um pouco, porque foi algo que meus pais me passaram para a vida, né? De disciplina, de ter horário para fazer as coisas. Eu gosto disso, me faz bem. E eu vejo que é produtivo para o trabalho também. Se colocar dias e horários para escrever, mas sem a expectativa de que vai sair algo incrível, sabe? Simplesmente para escrever, para ter esse exercício da escrita, né? Isso eu aprendi com uma poeta gaúcha, a Angélica Freitas, que tem um livro famoso que chama O Útero do Tamanho de um Punho. Acho que ele foi até leitura obrigatória no vestibular da UFSC no último ano. E que eu fiz uma oficina com ela e ela falou isso, assim, e também me marcou. Embora eu já fizesse um pouco isso, não dessa forma assim tão tenaz, né? De sentar em determinados dias e horários, escrever, ter caderninho para isso, né? Eu tenho vários cadernos diferentes para diferentes coisas, mas tem gente que gosta de ter tudo num único caderno e super funciona também. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, não sei se respondi todas as perguntas. Assim, tu deu dicas sobre a parte de escrita e a parte performática. Como é que tu fez, assim, pra se ligar com o público? Porque tem gente, até eu, tenho, tipo, muita. Eu travo na hora, tenho certas amarras que eu não consigo me soltar. Como é que foi teu processo? Tem alguma dica sobre isso? Da performance, né?
Eu vejo que a performance, Ana, diferente do teatro, né, que tem um script, que tem, em geral, outros atores, que tem uma produção, que tem algo que as pessoas estão fazendo juntas, mesmo quando é um monólogo, né? Algo que está preparado para ser feito e apresentado para o público. Na performance é algo que tem muito a ver com a pessoa que está fazendo aquilo, sabe? Eu não vou saber os termos técnicos para te dizer agora, mas a performance é um processo muito pessoal mesmo daquele artista, né? Então, por isso, ela também é muito livre. E para mim, talvez tenha sido um pouco mais fácil por ter essa convivência com o teatro e com a minha mãe, né, que é uma pessoa muito teatral desde cedo, e ter desenvolvido um pouquinho isso, né? Mas eu acho que a primeira coisa é perder o medo, né? Perder o medo de errar, o medo de se expor, porque a performance é isso. Mas eu acho que é importante ter claro uma mensagem que tu quer passar, né? Algo que esteja no teu texto ou que vai estar nos teus gestos, né? Alguma coisa que te move ali, que tu encontra naquele texto, naquela performance que é importante para te expressar, sabe? É algo até um pouco difícil de colocar em palavras, às vezes é um sentimento, né? É uma emoção, não é algo tão racional e que te motiva para fazer isso. E não sei se saberia dizer mais alguma dica sobre isso. E ter também claro que é fazendo que a gente aprende, né? Fazendo, errando. A primeira vez que eu fiz uma performance assim, né, para mais pessoas, foi num slam. Não sei se vocês duas sabem do movimento do slam, mas o slam é uma poesia de rua, né, que surgiu, enfim, nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e eu morava em Curitiba na época, eu estava fazendo o campo do mestrado lá, estava sozinha lá, e era uma época que eu estava escrevendo muito também, por estar sozinha, não ter muito também o que fazer, muitas pessoas, não estava trabalhando, estava fazendo só o mestrado, e aí eu escrevi um poema, que chama O Gozo da Mulher que Limpa, e eu quis muito mostrar ele para alguém. E uma amiga me disse que estava tendo slam. Eu pensei, eu vou. E aí, quando eu cheguei lá, gurias, era numa praça. Tinha umas 200 pessoas. E aí, tu te inscrevia ali, né? É uma coisa bem popular, assim, qualquer pessoa se inscrevia. Não tinha taxa de inscrição nem nada. E aí, nossa, eu quase desisti na hora. Pensei, não vou fazer. E foi uma experiência tão incrível, principalmente por ter sido na rua. Eu acho que foi a experiência mais marcante de performance que eu tive. Isso faz 3 anos, que foi a primeira vez. E foi muito legal. Depois eu fui para a final, inclusive, com esse poema, mas acabei não ganhando. Mas eu fiquei muito feliz, igual, né, de ter, enfim, é uma competição, né? E foi uma experiência tão marcante, tão maravilhosa, assim, porque se mistura o fato de tu estar expressando algo que é importante para ti estar expressando, com o fato de tu estar dialogando com aquelas pessoas, com elas estarem prestando atenção em ti, e com daquilo tá surgindo alguma coisa maior que a gente não sabe nem explicar, assim, né? Mas que naquele momento é muito significativo, assim. E, enfim, isso me marcou muito. Mas eu fiquei muito nervosa e até hoje eu fico bem nervosa toda vez que eu vou fazer. Mas é um nervosismo que para mim é gostoso, é motivador, assim, né? Mas isso também é uma coisa pessoal. Ju. Não, e essa questão a gente tem falado, né, da tua produção e tal. Eu não sei se eu e a Ana, né, separamos para fazer a leitura aqui, mas eu acho que talvez tu também queira apresentar algum poema teu, né? Porque a gente tem falado, né, bastante aí da tua produção, do teu processo criativo e tal, e eu imagino que a galera que tá né, que vai nos acompanhar, né, que está nos acompanhando também fique curiosa aí para te conhecer um pouquinho. Então, eu e a Ana selecionamos eu vou fazer a leitura, né? No meu caso, vou fazer a leitura aqui, né? Esse foi o teu segundo livro, né? Então já foi com editora, né? Que é vou pronunciar certo? Prei-Amar. Uhum. E aí eu selecionei para fazer a leitura aqui,
Eu e a Ana, né, a gente olhou alguns e daí selecionamos. Deixa eu ver se dá para ver direitinho qual é o livro. E escolhemos o poema Violência Subliminar. A galeria é a rua, é minha, é tua. A contradição está nua, ao pé do morro, do gozo de ser rua. Estou descalça de mim, nessa cidade azul de si, e de tantos dós que já não escuto mais. Quero com urgência as 6 notas sem dó, porque não tenho mais dó, eu tenho sol. E não sei se tu quer falar um pouquinho sobre esse poema, sobre este livro, né? Como é que foi a composição dele, né? Que ele tem toda uma questão, com certeza, né, conceitual que se atravessa aí para a organização. Tem um trabalho assim de seleção, né? Não só por ter lançado por uma editora, mas por ter um trabalho de seleção dos poemas. Tinha uma ideia do livro, né? Que ele é dividido em 3 partes: Ida, Permanência e Mais Além. E ele tem esse título Praiamar, que significa o movimento da maré enchendo, né? Que tem a ver com esses movimentos que eu estava querendo falar no livro. Então, eu tenho bastante carinho por ele. Como é de praxe entre os escritores, eu já não me identifico com vários poemas, mas esse poema que a Ana leu eu gosto muito, né? Continuo gostando. Enfim, os textos que estão aqui nele foram textos escritos de 2010 a 2017, né? Alguns textos que eu escrevi nesse período. E em 2010 e 2011, eu estava fora do Brasil, eu estava em Barcelona, que fui fazer uma especialização lá, e fiquei quase um ano por lá. E tinha muito esses sentimentos, assim, né, de estar num lugar distante, de não saber exatamente quando eu ia voltar, porque embora eu tivesse ido fazer uma pós-graduação, eu pensava na possibilidade de surgir alguma coisa e de repente ficar por lá mais tempo. E também essa necessidade, essa coisa da permanência tem a ver com uma necessidade de permanência, no sentido de pé no chão, assim, sabe? De fazer com que as coisas cresçam a partir de uma duração, né? Um pouco em contraposição com o movimento que a gente vive acelerado, de que tudo muda muito rápido, as relações mudam muito rápido, os trabalhos, né? As pessoas ficam pouco tempo no emprego e toda essa tecnologia que a gente tem hoje que faz com que tudo seja mais acelerado, né? O próprio tempo mais acelerado. Então, essa permanência tem um pouco a ver com isso, né? Mas a maior parte dos poemas são poemas que eu escrevi depois que eu voltei, né? Vários são um tanto quanto mais recentes. Então tem um pouco essa ideia. A primeira partida de poemas que eu estou falando sobre pessoas que se foram ou sobre estar indo para algum lugar, né? Tem uma coisa do frescor, assim, de estar indo em movimento sem saber o que vai acontecer, né? A parte da permanência, mais ou menos do que eu já falei, assim, de estar com os pés no chão e de querer que algo surja a partir de uma duração, de uma não transformação, talvez, assim. E o mais além tem a ver com coisas, assim, mais lúdicas, né? Tem uns poemas experimentais, assim, que todas as palavras, todas as letras estão juntas, né? Formando diferentes tipos de palavras, uns poemas mais visuais, uns exercícios de poesia concreta e tal, um pouco inspirado em Caetano Veloso, essas coisas. E umas brincadeiras, tem um poema que chama Matemática do Invisível, que ele virou um imã de geladeira também, que ele tem muitas possibilidades de formar diferentes combinações. E foi um pouco isso, a ideia do livro, assim. Ana, tem alguma pergunta?
lá vou eu pedindo dica de novo, porque eu também tenho interesse um pouco nessa parte de escrita e tal. E você falou que começou com blog e assim. E tem alguma dica agora que a gente tem outras redes sociais e outras coisas, por onde começar assim, a postar, porque assim, redes sociais normalmente são fotos, são coisas assim que a galera passa assim direto e não permite tanto tempo para leitura e coisa. Qual seria a maior área assim na rede que a gente conseguiria colocar essas coisas em prática? Então, Ana, eu super recomendo a plataforma do WordPress, né? Como o próprio nome já diz, né? Palavra, ele foi feito para isso, assim, para texto, né? Tem gente que ainda está usando o blog, ele ainda existe, o Blogspot, né? Uhum. E eles são sites bem intuitivos, como se fala hoje, né? Embora eu tenha um pouco de problema com essa palavra para falar de computador, né? De inteligência artificial, porque então para mim é outra coisa. Mas eles são, esse WordPress ele é bem legal, ele tem muitas ferramentas e ele tem muitos modelos diferentes. Então eu super recomendo criar um para ti, inclusive quem está um pouco mais pode criar ele e deixar como privado no primeiro momento, e alimentando e criando layout. Quando tu achar que tá bonitinho, assim, publicizar, né? Aliás, me disponho também, se quiser falar comigo no privado, tu ou, enfim, alguém que tu conheça, também os colegas que quiserem dicas. Essa plataforma eu domino bem. Inclusive, eu fiz meu portfólio online por essa plataforma também, porque ela permite. Então, eu recomendo usar ela e ir colocando as coisas, assim, porque é muito legal depois da gente ver, sabe, o que a gente produziu. Que eu tenho a sensação que às vezes a gente tem a impressão de que a gente não faz nada, né? O que a gente faz muito pouco, principalmente agora no isolamento. Uhum. Começa a armazenar tudo num lugar, seja um caderninho do lado da tua cabeceira, seja na internet, que tem as datas, né? Tem uma imagem que tu colocou, aquilo ali fica algo não só para a posteridade, mas para a gente perceber como a gente faz coisa, né? E como a gente foi progredindo também. Eu acho que é muito bacana, assim, um exercício bonito de se fazer, que dá resultado. Então, eu me lembrei, né, porque a gente estava antes falando que a Ana, né, produziu aí o vídeo, né, e de certa maneira o vídeo também tem a tua descrição ali, né, e eu me lembro nesse vídeo que a Ana postou, ela falou assim na descrição do quanto que se buscou uma perfeição que ela não existia, mas que havia necessidade de colocar isso na rua, né, botar o bloco na rua para ver como é que as coisas iam acontecer. E às vezes a gente precisa dar esse passo, né? Dessa coragem, assim, tá, precisa ir para a rua, assim, porque senão a gente acaba preso, né? Segurando aí uma potência que daqui a um pouco a gente precisa do olhar do outro para essa construção também, né? Então, da importância, sim, né, de estar criando esse espaço, né, tentando organizá-lo minimamente do jeito que a gente gosta e todas as nossas produções, pessoas, mas né? tem um momento que ele vai precisar aquela dar o prosa start, poética, assim, né? Ele vai escrevi ter que alguns seguir, contos, assim. e aí Então, quando eu encontrei a linguagem da poesia, eu pensei, não não, eu sei quero qual é seguir esse por esse tempo, tu caminho. teve esse E aí eu tempo lembro que também, logo que eu assim, fiz isso foi lá por 2008, que foi quando eu criei o blog, 2009 talvez, eu tinha muito esse desejo, esse impulso de publicar, porque eu sempre fui uma pessoa impulsiva, assim, ainda sou, mas agora que a gente vai ficando um pouco mais velha, né, a gente vai aprendendo algumas coisas. Então, eu queria publicar e tal, mas daí eu me dei conta que eu não tinha um volume ainda de coisas, né, para publicar. E embora na época eu achava que aquelas coisas eram bem legais e tal, eu pensei, não, mas eu não tenho e tal. E daí fui escrevendo, fui levando, e aí daí tem um problema também, né, que a gente vai ficando cada vez mais crítica com a nossa produção. Então tem que encontrar um equilíbrio.
entre não publicar por impulso qualquer coisa que tu escreve e não deixar muito tempo também, porque a gente fica muito crítico com aquelas coisas e de repente tem muita gente que vai achar legal essas coisas também, né? Então, em 2012, teve uma amiga minha que é publicitária e tá falando, ai, Ju, por que a gente não faz um livro artesanal mesmo? A gente faz, vamos lá, isso aqui super meteu pilha. E se não fosse ela ter metido pilha, provavelmente não teria surgido de mim, porque eu já estava entrando nessa fase de me achar muito crítica com aquelas coisas e pensou, não, eu vou só publicar quando eu tiver coisas um pouco melhores. Tipo, eu já tinha um volume de coisas legais, mas eu pensava que aquelas coisas já não eram tão legais, entendeu? Então, às vezes tem uma pessoa que dá esse empurrãozinho que é bem importante, né? E para vocês verem como as coisas vão se transformando. Hoje em dia, em termos dos textos que estão lá, eu me identifico mais com esse primeiro livro, que eu lancei em 2012, do que com o Prei Amar. Tipo, mas é uma coisa muito de momento também, eu acho, sabe? Tem um poema que abre o livro que eu gosto muito, que virou um vídeo poema também, e ele tem eu tenho todo um apego a ele porque ele foi feito artesanalmente, né, e tal. Então, eu gosto do título, né? Esse ficou legal, mas o trabalho gráfico eu não fiquei também tão satisfeita. Enfim, essas coisas que vão surgindo, embora eu goste muito dele, tenha vários poemas que eu gosto bastante. Então, é legal a gente perceber como essas coisas são movimentos também. Não necessariamente tudo que tu escreveu lá atrás, tu vai não achar mais legal. Tem um momento que talvez tu não ache, depois passa 10 anos e tu pensa, puxa, é legal. Até porque às vezes tem uma pessoa meio conhecida e diz, puxa, que esse poema é muito legal, e de repente tu nem achava mais, e só porque aquela pessoa falou, tu pensa, nossa, esse poema deve ser muito legal, né? Se essa pessoa falou. Então, é importante encontrar também esse equilíbrio, né, entre as duas coisas. Queria falar ali que tu falou, quando falou do meu vídeo sobre a perfeição e coisa e tal. Quando a Juliana tinha falado do blog, eu também tenho, eu fiz 3 em plataformas diferentes, não consegui me familiarizar em nenhum. Eu tentei muito, tipo, chegar à perfeição e aí acabei encalhando todos eles e realmente tive uma certa motivação minha própria, assim, para conseguir prosseguir com eles. Porque é realmente esse negócio de tentar a perfeição, às vezes a gente se fecha demais e acaba se perdendo um pouco. Eu super te entendo. E eu percebo, assim, na coletiva Brasa Barca, né, eu e as meninas, eu percebo como algumas delas têm uma produção literária maravilhosa e são super inseguras, mesmo já tendo passado, mesmo a gente já tendo publicado 2 livros, né, mesmo tendo algum reconhecimento e convites legais, ainda rola uma insegurança. E eu acho que tem uma coisa importante de falar, que é o que significa ser uma mulher escritora ou uma mulher aspirante a escritora, né? É, porque é diferente de tu ser um homem, né? E se tu for uma mulher negra, né? Uma mulher negra, lésbica, pobre, né? Uma mulher gorda, tudo isso vai aumentar a nossa insegurança porque existe todo um padrão que favorece as mulheres brancas, magras, os homens brancos, hétero, enfim. Então, acho importante falar isso, sabe? Porque nós mulheres, a gente parece que. Parece não, a gente realmente tem mais dificuldade de se colocar, e não é porque a gente é inferior, né? Muito, muito pelo contrário, assim, a gente precisa ser muito forte para conseguir se manter fazendo as coisas, para ter motivação, quando muito dessa estrutura machista, patriarcal, nos puxa para baixo. E às vezes são pequenas coisas, né? Pequenos desencorajamentos cotidianos, e a gente às vezes internaliza isso e se auto-boicota também. Então, acho que isso é uma coisa que faz parte, eu também passo por isso, conheço muitas mulheres que passam por isso, inclusive mulheres já conhecidas e reconhecidas, então é algo que não acontece só com a gente, sabe, Ana, e com, enfim, pessoas próximas, né? Mas a gente precisa juntas superar isso. E por isso que eu falei como é importante as redes, né? Como é importante os coletivos, como é importante as pessoas próximas que a gente confia, né, para mostrar os nossos textos, que a gente sabe que se for fazer uma crítica, vai fazer uma crítica cuidadosa, amorosa, que vai nos motivar e não fazer o contrário, né? Então, para a gente se fortalecer e conseguir
botar na rua a nossa arte e trazer, mesmo que minimamente, né, alguma transformação e que isso reverbere. Dica valiosa. E eu acho que reforçando, assim, né, a importância dos coletivos, né, eu acho que tu trouxe isso na tua fala, e, de certa maneira, né, se a gente for pensar, a escola, assim, é um espaço que a gente tem a possibilidade de criar um coletivo com pessoas próximas para poder contribuir com essa afirmação que às vezes a gente precisa, que a gente é boicotado em função, né, de todo esse cenário que tu também trouxe, assim. Então, e eu percebo, né, e tu também traz isso na tua fala e nos teus poemas, que é uma luta tua esta também, né, do papel da mulher na arte, nesse... não só na questão da arte, né, mas a discussão do papel da mulher na vida, né? Então, eu acho isso extremamente importante a gente também tratar aqui, assim, né? E eu não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso também, Ju, trazer algum poema também para tratar disso. Eu posso falar um pouquinho e depois fechar com o poema que eu tinha pensado, né, para falar, porque eu acho que tem a ver com isso. Sim, o ser mulher atravessa muito a minha escrita, atravessa a escrita da Coletiva Brasa Barca, que eu faço parte, e, e eu percebo que, assim, que no início, quando essas coisas começaram a me atravessar mais fortemente na escrita, né, que coincidiu com uma caminhada feminista declarada, assim, né, eu pesquiso gênero também na universidade e tal, uma perspectiva da antropologia, das ciências humanas, eu comecei a me sentir muito impelida também a escrever sobre isso, né? Poeticamente, escrever sobre o papel da mulher. E muitas vezes fluía, e outras vezes eu sentia também que me vinha essas questões, tá, mas eu preciso escrever sobre isso ou eu desejo escrever sobre isso nesse momento? Porque nós, mulheres escritoras, a gente é atravessada por muitas coisas, assim como os homens são atravessados por muitas coisas, né? E às vezes parece também que se espera de nós que a gente só escreva sobre isso ou que a gente precise falar do papel da mulher. E hoje em dia eu tenho uma visão um pouco mais ampla sobre isso, né? Como as mulheres também podem falar de amor, né? Porque parece que também ficou um pouco o tabu de falar sobre emoções, né? Ou de escrever um poema para alguém, né? Porque parece que isso remontaria um amor romântico, né? Aquela escritora que fala sobre o ser amado, que em geral é um homem, né? Então é legal a gente também se libertar isso. Eu estou bem vivendo esse processo ainda, né? Tô falando para vocês, mas é um processo que a gente está sempre se questionando, assim. E eu me dei conta que eu passei muitos anos sem escrever sobre amor, né? E foi muito interessante que ano passado eu comecei a sentir desejo de escrever sobre isso, assim, né? Mas, inclusive, tem um diálogo do Abrasa Barca que chama O Vermelho da Vida, que a gente está escrevendo sobre amor de diferentes formas também, né? Não só esse amor, assim, de um companheiro, uma companheira de vida, mas vários tipos de amor. E então eu meio que fiz as pazes com esse meu lado, assim, né? Então eu estou num momento que eu tenho escrito sobre isso, atravessado por outras coisas também. Então, a gente está com uma coluna no Portal Catarinas. Para quem não conhece, o Portal Catarinas é um jornal aqui de Floripa, que é um jornal com perspectiva de gênero, né? Então, são mulheres que tocam esse jornal e ele basicamente traz reportagens e colunas que são que atravessam a questão das mulheres, né? E as intersecções, gênero, raça, classe, né? Deficiência. E aí a gente foi convidada para escrever essa coluna desde o início da quarentena. Então é uma coluna semanal. E cada semana é um poema de uma de nós 7, né? E tem alguns poemas coletivos também. Até convido vocês para entrarem na coluna. E eu escrevi esse poema que chama Duração, durante a quarentena, que foi publicado no final do mês passado. Então eu vou ler para vocês.
Põe o batom vermelho para escrever melhor. Não tenho nada nas mãos e alguns pelos me revoltam pela manhã. Toda forma de conduta gera contrações. Ser o que o outro quer que seja, assim, tão eu. Os desafios da época, da razão, do consentimento. Tenho que voltar à escuta dos sinais internos, muito perto das pedras. O calor, chama, presa na janela. Você e eu, abraçados em um único cachecol azul. Eu preferi o vermelho, mas você foi tão persuasivo, com seu charme anos 90, que topei, na pedra, na mosca. Eu tenho uma arma secreta, que não machuca ninguém. Ela me olha toda vez que saco um punhado de folhas da gaveta. Um punhado de gravetos que vira fogueira. Eu ainda tenho medo do escuro, do vazio que cria e apaga ao mesmo tempo. A memória, o começo de tudo. E a gente tenta segurar o presente. Como a criança que repete a mesma brincadeira 59 vezes. E a repetição é sempre outra experiência. Eu repito, como quem medita. Seguro você entre as pernas, minha fortaleza. Balanço os peitos em tua direção e me surpreendo a cada movimento teu. O mundo despenca lá fora. A gente sente angústia e tenta ser algo além de queda. Alguém disse que as quedas são inevitáveis. Passo por ti na ida ao banheiro, bato o joelho na cadeira, quase caio. Na volta da cama, encontro a repetição criadora. Lindo demais. E como a gente fala que poema não se explica, mas sente, eu acho que é um ótimo fechamento para essa nossa conversa, assim, né? A gente poder concluir com a tua voz, né? Falando aí, né? Lendo um poema, que eu acho que faz pensar muito, né? E aí cada um fica com as suas sensações aí, né? Ju, eu quero agradecer demais, né, a tua disponibilidade, né, de estar aí disponibilizar aí um tempinho, né, para conversar conosco, falar um pouco do teu processo criativo, compartilhar, né, toda essa tua trajetória, incentivar os nossos estudantes artistas, os nossos artistas estudantes, né, e contribuir com esse processo aí de formação que o projeto de extensão, a BIT-FC tem, que o nosso evento, né, o primeiro Conexão Arte também propõe. Então, só tenho a agradecer. Aí eu não sei se a Ana ou a Ju querem fazer uma fala também final. Eu quero agradecer também, Ana, pela oportunidade de estar aqui, a Juliana também, por todas as dicas e o momento incrível, assim, de toda essa conexão sobre arte, que sim, me deixou muito feliz. Eu quero só agradecer pela oportunidade. Obrigada. Querida, muito obrigada, gurias. Adorei te conhecer, Ana. Adorei te rever, Ana Paula. Muita saudade. Muito obrigada pelo convite. Foi uma experiência linda para mim também. E eu quero dizer que, tanto para a Ana como para os outros colegas, que eu estou super disponível. Se quiserem me escrever pelo Instagram, para dicas, a gente pode conversar. Quero conhecer a produção de vocês também. E tamo aí, tamo junto. Beleza, Ju, obrigada. E galera que está nos escutando, está nos assistindo, né? Acesse o @BitaIFC. No link da nossa bio tem o link da inscrição, né? Para o nosso Conexão Arte. Não deixe, né?
a gente falou um pouco nessa entrevista aqui de colocar na praça aí, né, as nossas produções, as nossas criações, e o Conexão Arte é esse espaço. Então, aproveite a oportunidade do evento para mostrar aí as suas habilidades, né, o seu trabalho aí com diferentes linguagens artísticas. Não percam a oportunidade. Um abraço e até a próxima.